Isaías 57, capítulo 15. Quem achou, dá um amém aí. Amém. Preste atenção, eu vou ler um versículo só e é o bastante. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém. Meu irmão, você sabe que na sociedade que nós vivemos, nós temos um fenômeno aí muito engraçado. A gente vive querendo construir casa para Deus, né? Uns falam assim, ó, Deus está naquele lugar, Deus está naquele outro lugar. As religiões falam assim. Aí você anda para a estrada, você encontra lá uma casinha com uma cruz em cima, e lá fala que é a casa de Deus, e assim sucessivamente. Mas isso não é deste momento que nós estamos vivendo. Desde os primórdios, a Bíblia fala que o homem sempre quis construir uma casa para Deus. E um relato mais específico foi Davi. E Davi queria tanto construir uma casa para Deus, e Deus disse, olha, eu não habito em casa construída por mão de homens. E isso é uma realidade, meu irmão. Nada que você pode fazer com as tuas mãos vai fazer com que Deus venha morar naquele local. Então nós temos sempre uma sensação emocional de que Deus está num objeto, de que Deus está numa fita, de que Deus está num papel, de que Deus está numa toalha, de que Deus está numa ferramenta. Mas isso é uma sensação nossa. Quando nós começamos a entender da palavra de Deus, o próprio Deus se revela onde que Ele vive, ou aonde que Ele está, ou aonde que Ele mora. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. Então fazem mais ou menos quase 3.000 anos. E ele diz aqui, ó, pela boca do Espírito, o seguinte, ó, assim diz o santo, o alto, aquele que é eterno, né? Que ele habita lá na altura. A Bíblia fala que é o terceiro céu. E eu já expliquei aqui que o terceiro céu é acima de todos esses que você vê. Esse primeiro que você vê azulzinho é o céu atmosférico, quando tem atmosfera, o oxigênio. Quando você vê lá a lua, é o segundo céu. O céu astronômico, onde tem os astros. E acima desse tem o terceiro céu, que se chama habitação do Altíssimo. Mas aqui, ele põe uma vírgula e fala assim, ó, e também eu habito com o contrito de coração. Aí, meu irmão, nós começamos a conhecer a realidade de Deus. Ele fala duas coisas, contrito de coração. Coração na Bíblia, ele pode ser aquela máquina de bombear o sangue que está batendo, ou pode ser também a nossa alma. Em alguma situação quer dizer a nossa alma. Então diz que ele habita com um coração contrido. Coração contrido quer dizer arrependido. E aquele que tem o espírito humilde. Então quando eu falo humilde, o nego já pensa logo lá na favela do Gonzaga, né? Já pensa logo aquele rapaz pobre que não tem condição. Mas a palavra humilde na Bíblia quer dizer o contrário. A palavra humilde quer dizer aquele que reconhece o poderio de Deus, que se curva diante de Deus, que reconhece que Ele é criatura e Deus criador. Então a pessoa pode ter 1 milhão, 2 milhões, tem pessoas riquíssimas, que têm o coração contrito, que têm o coração humilde. Eu posso citar um exemplo, por exemplo. Você quer ver um que você conhece bem? O Kaká. O Kaká, o testemunho dele, no círculo de futebol, é um testemunho tremendo. É um moço que saiu de São Paulo, ficou milionário pelo futebol e continua dando bom testemunho. Ele é riquíssimo, né? Mas ele tem o coração humilde. Quando ele fala, você vê que ele fala, assim, reverenciando Deus. Então, pelo contrário, Deus não quer que você seja miserável, Deus quer que você tenha cada vez mais, mas para isso eu tenho que ter um coração contrito. A sociedade está numa disparada cada vez mais de achar alguma coisa que satisfaz o seu coração. Então, cada dia uma coisa, Um dia é o funk, outro dia
antigamente era aquele grupo que chamava assim, que tinha o jacaré, o tchan, né? Era a boquinha da garrafa, agora é o funk. E cada vez mais vão se inventando coisas para tentar agradar o coração do homem. Mas por que as pessoas nunca estão contentes? Justamente por isso, porque tem um lugar que Deus habita, além do céu dos céus, que é o coração do arrependido. Dentro do teu coração, ele tem um lugar que foi feito para a presença de Deus. Então Deus não está numa caixa, Deus não está num papel, eu não posso colocar Deus na parede, ele não vai ficar lá, porque eu não consigo fazer isso. Então você tem que ver a importância que você tem para Deus, porque Ele deseja morar com você dentro do seu coração. Nós vemos hoje em dia uma sociedade, meu irmão, muito voltada ao capitalismo. Só ter. Não é pecado eu querer ter um bom carro, uma boa casa. Aliás, se você é um trabalhador, você merece, né? Se a coisa é honesta, você merece. O problema, meu irmão, é que a gente quer colocar o carro naquele espaço onde é a presença de Deus. E por algum tempo fica até bom, mas depois passa. O problema é que a sociedade transformou Deus num dono de concessionária. Jesus virou dono de concessionária, aquele que dá o carro, né? Jesus virou um médico que fica lá 24 horas de plantão no SUS, esperando quando você estiver doente para chegar lá. Nem o SUS não faz isso, você vai lá, você quase morre, né? Se você chegar para morrer, você morre, né? Você tem que chegar antes de você ficar doente, para ficar doente lá dentro, para dar tempo os caras te atender. Então a nossa vida vai se tornando uma vida religiosa. O que é a vida religiosa? A gente olha para uma religião e fala assim, que bacana. Quer dizer que se eu fizer assim, 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 eu vou alcançar Deus? Aí a pessoa começa a ter aqueles mecanismos que o homem inventou, né? Uns falam que você tem que carregar uma fita, outros falam que você tem que comprar uma toalha, outros falam que você tem que dar o seu carro, e assim sucessivamente. Mas a Bíblia fala diferente, que Deus vem morar com você quando você tem um coração contrito, arrependido. Quando você se arrepende de ter virado as costas para Deus. A gente vira, meu. Se arrepende de não ter tido uma vida com Deus. Às vezes a gente tem... Eu me firmei no Evangelho com 33 anos. Deus tem que ser muito bom para esperar 33 anos eu falando assim, não, eu vou entregar minha vida para você. Tem que ser bom ou não tem que ser bom? Rapaz, e eu já tinha conhecimento, e eu falava que tinha Deus. Cigarrão na boca, né, bebendo, e falava que tinha Deus. Mas um dia eu descobri que Deus, Ele quer morar dentro de mim. Deus, Ele quer algo mais de você do que o seu dinheiro, do que a sua casa, do que você ir lá oferecer uma oferenda na encruzilhada, do que você acender uma vela. Deus quer estar com você. Quando eu entendi isso, aí eu me senti o mais sujo dos homens, porque eu falei, como é que Deus quer estar no meu coração se de sexta-feira eu saio para jogar truco? Hein, Michele, que a turma do mercado, lembra? Voltava no outro dia. Como é que Deus quer estar comigo? Isso não entrava na minha cabeça, mas isso começou a consumir o meu coração. Porque isso ficava voltando à minha cabeça, e eu sentia que isso era verdade. Então aquilo ficava me consumindo por dentro. E aquilo foi corroendo aquele coração duro, aquele coração de pedra, até que um dia eu me entreguei. Mas Deus esperou. Deus ficou esperando, eu de braço aberto. E quando eu cheguei para entregar para Deus, Ele não falou assim, demorou, hein, cara de pau, sem vergonha. Nada, Ele estava de braço aberto, Ele me recebeu, Ele me lavou com o sangue do seu Filho, eu fiquei purificado dos meus pecados e eu fui feito nova criatura. Eu tinha o mesmo nome, né, eu tinha o mesmo corpo, mas dentro de mim não habitava mais o mesmo Espírito, habitava a presença de Deus. E hoje, meu irmão, se eu tenho pouco, eu tenho muito, Deus está comigo do mesmo jeito, né? Se eu engordo um pouquinho, no final de semana a gente engorda um pouquinho, né? Você olha no espelho e você fala, nossa, mas um elefante, Deus está comigo do mesmo jeito.
maravilhoso que é isso. Que grandioso que é isso. Né? Eu aprendi uma coisa que eu não sabia, né? Que a religião que eu seguia, que era evangélica, né? É a quadrangular, não era onde Deus morava. Deus morava no meu coração. Deus não mora na religião, na quadrangular, na batista, na católica, lugar nenhum. Deus mora no seu coração. Aqui é um local que a gente se reúne. Depois nós vamos embora, vamos fechar a porta. Deus não vai ficar aqui. Ele vai no seu coração. Você já imaginou o Criador do céu e da terra, aquele que fez o Órion? O Órion, meu irmão, uma cadeia de estrela maravilhosa. Ele fez aquilo, ele podia estar lá, andando lá. Ele veio aqui para entrar no seu coração hoje. Quem somos nós? Você pensa que você não é nada. Você pensa, às vezes nós não damos valor. Nós vamos entrar aí numa guerra espiritual contra a bebida, e quando a gente não se dá o valor, porque a gente não se conhece, a gente entrega a nossa vida a qualquer lugar. A gente entrega a nossa vida para um litro de bebida, para um pacote de cigarro. A gente entrega a nossa vida. A gente entrega a nossa vida para um demônio. O demônio vai lá e fala assim, vai lá, briga com aquela pessoa. Vai lá, você está certo. A gente entrega a nossa vida para um demônio sujo que enche o nosso coração de ira. Por quê? Porque você não sabe o teu valor. Você, meu irmão, é perseguido porque Deus quer habitar com você. Você tem grande valor. Tanto é que ele morreu na cruz por causa de você. Ele não esperou você se limpar, não. Ele foi lá e morreu. Esse é o verdadeiro amor. A gente às vezes fala para o filho assim, ó, eu só te dou isso aqui se você obedecer. Não é assim? Mas Jesus foi lá, morreu e não obrigou você a obedecer. Quando a gente fala assim, ó, Deus é tão longe. Deus é uma coisa tão distante, meu irmão. Mas quando eu descubro que o Senhor quer estar no meu coração, Ele quer estar perto de mim, não quer estar distante. Meu irmão, como é bom ter Deus no coração. Eu estou falando para você de cátedra. Eu conheci o outro lado. Eu vivi 33 anos no mundo, meu irmão. Eu conheço o outro lado. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é estar sob o domínio do inimigo. E você não pensa que eu vim para a igreja chorando miséria, que eu não era pobre não, meu irmão. Mas o meu espírito ansiava pela presença de Deus. Eu dormia, mas não descansava. Eu tinha dinheiro, achava que era feliz. Mas o coração estava sempre com aquela falta de ar, que não era uma falta de ar, era a falta do Senhor. Se eu tenho R$1, Jesus está comigo. Se eu tenho 2, Ele está comigo. Se eu não tenho, Ele também está comigo. Se eu estou na luta, Ele está comigo. Se eu estou vencendo, Ele está comigo. Se parece que eu estou perdendo, Ele está comigo. E eu não encontrei ninguém assim, meu irmão. Eu encontrei pessoas que gostavam de estar comigo, mas por um determinado tempo depois. Encontrei pessoas que eram muito amigas minhas mesmo. Muito amigo encontrei assim. Mas até um certo tempo depois, mas Jesus na minha vida nunca virou as costas para mim. A coisa maior que eu aprendi, meu irmão, em todos esses anos de ministério, 15 anos, eu fiz em novembro que passou, foi que Deus não habita em nenhum lugar, Ele habita dentro de mim. Essa foi a maior valia que eu aprendi. Porque eu não estou preso em templo humano, eu não estou preso em religião. Se eu pegar a palavra de Deus e praticá-la, Jesus está dentro de mim. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é que vai conseguir tirar Jesus de dentro de você? Quem é que vai enfiar a mão dentro de você e vai tirar Jesus? Não tem. É o lugar mais seguro que você pode estar com Jesus. Se você construir uma casa, a prefeitura pode vir amanhã aí, vai demolir isso aqui. Não pode? E agora, Deus? Pode vir uma pessoa aí, direcionada pelo diabo, tacar fogo aqui. Aí, Chile, onde é que nós vamos encontrar Deus? Pode tacar fogo aqui, pode tacar fogo onde for. Se nós sentar lá na praça, meu irmão, e começar a pregar o evangelho, Deus vai estar lá conosco, debaixo da árvore. Amém? Arrependa-se.
É isso que Jesus veio falar, ele não veio condenar. Ele veio pedir para você se arrepender, ou seja, pare de ser arrogante e achar que não precisa de Deus. Eu era assim, meu irmão. Eu achava que eu podia resolver tudo, podia fazer tudo, eu achava que eu ia em frente, que eu fazia. Eu era um poço de arrogância, né? Mas quando eu conheci Jesus ficou tão mais fácil, porque eu aprendi que eu não preciso fazer, é Ele que vai fazer para mim. A Bíblia está escrito assim, ó, que Jesus subiu na cruz e quando ele estava morrendo ele disse assim, ó, está tudo consumado, já está tudo pronto para quem aceitou Jesus. Amanhã a bênção tua já está pronta, e depois da manhã, e depois, até chegar o teu último dia aqui na terra. E quando chegar o último dia, você vai ver ele face a face. E lá, se já foi bom aqui, lá vai ser infinitamente melhor. Paulo falava que não tinha nada, mas ele estava zombando da cara do diabo, né? Porque ele tinha tudo, ele tinha Deus morando no seu coração. Paulo um dia foi pregar numa cidade, e ele chegou nessa cidade e havia uma mulher com espírito de adivinhação. Ela era uma escrava de uma família. E aquele demônio que estava na vida daquela moça, falava das coisas que aconteciam na vida daquelas pessoas que vinham consultar. Mas, meu irmão, o diabo, ele é esperto. Você vai no centro espírita, baixa lá um espírito que fala que é o morto e vem falar com aquela pessoa. Mas você note bem, o espírito fala das coisas passadas que já aconteceram. Ele não fala do futuro, porque só Deus sabe do futuro. Ele chega no centro, fala, não, eu sou teu filho, olha, você me deu uma brusa assim. Ele fala até o trupicão que a pessoa deu lá na porta. Por quê? Porque o espírito estava lá naquela família. Ele só trocou de guia e abaixou ali. Era o mesmo espírito que tinha na moça. Paulo e Silas subiam todo dia para pregar o evangelho nessa cidade onde eles estavam abrindo a igreja. E a moça, quando eles passavam, falava assim, esses são homens de Deus que tiram o pecado do mundo. No terceiro dia, Paulo expulsou o demônio, falou, sai dela, espírito de adivinhação. E ela parou. Mas como ela dava lucro para os seus patrões, ou senhores que ela era escrava, os patrões ficaram bravos e foram reclamar na autoridade. A autoridade veio e pegou Paulo e Silas, chicotearam ele em praça pública. E levaram eles para a prisão, que era uma caverna, e amarraram eles com a algema no pé e na mão. É o chamado tronco, hoje em dia, que nem colocava os escravos. E levaram ele desacordado, tamanha surra que eles tiveram. E a palavra diz que quando era lá para meia-noite, eles acordaram e começaram a cantar louvores e a orar. Como é que uma pessoa pode estar com o corpo destruído de apanhar e ela acordar, começar a cantar louvores e orar? Porque dentro dela tinha a presença de Deus. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo suportar isso. Esse problema está demais, eu não consigo suportar esse problema com meu filho. O suicídio, a pessoa vai e se mata. Por quê, meu irmão? Porque ela está sozinha. Parecia que Paulo e Silas estavam presos, mas eles estavam mais em liberdade do que muita gente. Muita gente. Nós vemos as pessoas hoje se matando, se drogando desesperadamente para tentar colocar alguma coisa dentro delas, e quando não se matam, porque está faltando justamente a parte principal, que é a parte de Deus. E aí a nossa vida é terrível. A gente acorda de manhã, já acorda bravo. A gente acorda de manhã, já acorda preocupado com o dinheiro. A gente acorda de manhã, se passar um mosquito, coitado do marido, aquele que estiver na frente. Agora, aquele que tem Deus no coração, meu irmão, ele pode apertar, ele pode apanhar, ele pode estar com o pé amarrado, que ele está cantando e orando ao Senhor. Diz que eles começaram a cantar e orar, e as cadeias tiveram um tremor e as portas se abriram. Você sabe quem é que livra a sua vida? É aquele que está dentro de você. Quem é que está dentro de você? Se for Deus, Ele vai te libertar de qualquer situação. Se for uma religião, você vai ficar preso.
Você vai ficar cansado, porque a religião cansa. Você pode ver que as pessoas não vão todo dia seguir Jesus, porque a religião cansa. Uma religião fala que você tem que carregar uma pedra nas costas até lá. A outra fala que você tem que dar uma grande oferta. Onde você vai tirar uma grande oferta todo dia? Não é? Umas falam que você tem que trazer a camisa dado nó. Vai cansando isso. Né? Vai cansando. Eu vim aqui receber, primeiro erguer minha mão e louvar a Deus. Você louvou, você cantou. Adorar o Senhor. E depois Deus vai te dar uma palavra inspirada e Ele vai com você embora. Ele continua falando no seu coração através dessa palavra. Você vai deitar, vai parecer que você está escutando essa palavra. É Ele replicando a palavra. Você vai acordar amanhã cedo, Jesus vai estar no seu coração. Qual é a fonte do desespero, meu irmão? A falta do Senhor. E quando você tem falta de alguma coisa, você tenta produzir ela. Não é assim? Precisa de um remédio para curar essa doença. Vamos tentar produzir. Mas não existe farmácia para a alma. Você já viu alguma farmácia que fala assim, vende-se remédio para a alma? E quando a pessoa não tem Jesus, ela vai reproduzindo alguma coisa que possa fazer efeito. Então ela reproduz o simbolismo, a vela, a macumba, o religionismo, a imagem, e assim sucessivamente, e assim vai, e assim vai, e assim vai, e ela continua vazia. Continua vazia. Então Deus habita nas alturas, vírgula, mas também num coração arrependido. Para quê? Está escrito lá no final do versículo, para dar vida a esse espírito. Tem muita gente que pensa que está vivo, mas está morto. Tem muita gente que acha que está vivo, porque o coração está batendo, os olhos estão abrindo, está respirando, mas está morto. Eu falei ontem no culto do lar e venho falando sempre, aquele que tem Deus no coração, ele não tem um dia de derrota. Não tem. Se você pegar os ícones da Bíblia, os nomes que foram deixados como exemplo para você e para mim, você vai ver que homens, quando foram separados e entregaram a vida para Deus, não tiveram um dia de derrota. Enfrentaram o exército, enfrentaram a nação inteira e não tiveram um dia de derrota. Aquela vitória também é para você hoje. Você não pode pagar isso. Não tem dinheiro que possa pagar isso. Mas um coração arrependido, o Senhor Deus procura e vem morar dentro dele. Aí que está o X da questão. Você não precisa da quadrangular, da batista, da católica. Você precisa do Evangelho. Você precisa de outra pessoa que tenha Deus no coração para se conduzir neste caminho, até você encontrar. E aí você se enche desse Deus. Tem uma disputa grande aí na sociedade, né? Não, a minha que está certo. Não, a minha que está certo. Não, a minha religião que está certa. Não, a minha. E vão inventando coisas. Só tem um certo. É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Só. E Jesus disse assim, quem crê e for batizado será salvo. Ele disse quem? Qualquer um. Pode ter o nome sujo, pode ser preso, pode ser... Qualquer um que quiser, que crê, vai ser salvo. Maravilhoso isso, meu irmão. Porque isso liberta a sua mente daquelas coisinhas que a gente vai aprendendo durante a vida e vai nos amarrando, né? Eu, por exemplo, eu tinha mania de ir no banco só entrar com o pé direito. Se eu entrasse com o pé esquerdo, eu ia lá, saía de volta, dava uma volta no quarteirão para entrar de novo. Era louco ou não? Imagina bem. Adiantava alguma coisa? Nada. Amarrado. Estava amarrado. Mas quando o Senhor veio no meu coração, quando eu disse para Deus assim, Senhor, eu não posso nada sem o Senhor. Uma oração simples, pequena. Eu não posso nada sem o Senhor. Eu já entendi. Naquele momento eu senti meu coração encher. Naquele momento eu senti o meu coração como o maior do mundo. E minha vida começou a mudar dali.
Começou a mudar dali. Aquelas coisas que outrora eu fazia, já não me apresentava com bons olhos. Aquilo já começou a criar um afastamento. E aquilo foi crescendo dentro de mim, a luz foi entrando. E nós chegamos aqui hoje. Que maravilha. Arrependa-se. Diga para Deus, Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Entra no meu coração. Ah, como o Senhor está desejoso de fazer isso na sua vida, meu irmão. Como Deus quer entrar no seu coração. Como Deus quer tomar conta da tua vida. Como Deus quer fazer você feliz. Como Deus quer fazer você feliz. Amém? E se você está bem financeiramente, você vai ficar melhor. Se você não está, você vai ficar bem. Se você está doente, você vai ser curado. E se você está perturbado, você vai ficar saneado. Porque assim a palavra de Deus garante. Assim garante. Descansa no Senhor. Você sabe o que é descansar, meu irmão? Descansar, você chega lá na sua casa, morto. Trabalhou o dia inteiro. Às vezes pegou a condução, primeira coisa que você quer ver é o sofá, não é? Você senta no sofá, põe o pé para cima e fala, nem conversa comigo. Não é? Aquela sensação gostosa, né? Se você deixar Jesus entrar no seu coração, essa sensação de descanso gostosa vai estar por todos os dias na sua vida. Todos os dias. O ânimo vai voltar, os olhos vão voltar para a direção certa, para o caminho certo, né? Porque nós temos um caminho aqui que Deus já preparou quando você nasceu. E certamente tem um caminho de vitória, mas o aprendizado do mundo nos entorta o rosto e a gente aprende outro caminho e às vezes nós não damos certo porque nós estamos no caminho que não é que Deus preparou para você. Aí não vai dar certo. Aí não vai dar certo. E aí quando Deus vem, Ele mostra aquele caminho que Ele tem para você, aí é só aproveitar. Amém, meu irmão? Deixa Jesus entrar no teu coração hoje. Ele quer ir embora com você. Ele quer estar lá na sua casa, Ele quer estar com você lá no seu trabalho. Ele quer acompanhar a tua vida. Ele quer mostrar para você os caminhos de bênção, as vitórias que Ele tem para você. Ou será que Deus criou você para tomar bordoada? Se Deus criou eu para tomar bordoada, meu irmão, eu não quero esse Deus não. Né? Bordoada já chega o diabo. Não é verdade? Ah, pastor Marcos, eu criei o senhor, mas o senhor vai tomar tanta cacetada lá na terra. Falou, mas vamos lutar, mas vamos vencer. Amém, meu irmão? Abra o teu coração. Olhe para a pessoa do lado e diga para ela, deixa Jesus entrar no seu coração hoje. Amém? Feche seus olhos um pouquinho só, antes de você vir na frente para mim orar para você. Repita comigo, Senhor Jesus, eu quero te receber no meu coração. Eu me arrependo de não ter te recebido antes, mas agora eu quero. Vem no meu coração. Amém?